Bom dia, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, vamos estudar números racionais. Então, vamos estudar o conjunto dos números racionais. Então, o que são os números racionais? São os números que podem ser escritos na forma de fração. Esse conjunto, ele possui. Então, vamos lá recapitular. Nós já estudamos o conjunto dos números naturais e estudamos o conjunto dos números inteiros, ok? Vou até colocar aqui do lado, ó, conjunto. Agora, vamos estudar o conjunto dos números racionais. Então, esse conjunto aqui, ele envolve o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros e mais alguns números, formando o conjunto dos números racionais. Então, quem é que está dentro desse conjunto? As frações, certo? Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Então, tem frações, tem os decimais exatos. O que significa ser um decimal exato? É um decimal que ele tem fim. Exemplo, 0,7, 4,6, 5,4, 10,005. Ele é um número decimal, porque ele possui a parte inteira e a parte decimal separados por uma vírgula. Então, eles são números decimais. E são exatos porque eles têm fim. Agora, vamos ver um outro exemplo, ó, de decimais infinitos periódicos, que são chamados de quê? Dízimas periódicas. Então, dízimas periódicas nada mais são do que um decimal infinito, tá vendo? Aqui eu tenho 4,2222. O algarismo 2, ele se repete infinitamente. Para representar que esse número é infinito, e que esse algarismo aqui ele se repete infinitamente, qual o símbolo que eu utilizo? As reticências, ó. Ou eu posso pegar o algarismo que se repete, que nesse caso aqui é o 2, e colocar essa barrinha em cima. Então, essas são as duas representações para a dízima periódica. Eu tenho aqui outro exemplo. 9,052,52,52. Observem que o zero, ele não se repete. Quais são os algarismos que estão se repetindo? O 5 e o 2, formando um número 52. Então, eu percebo que o número 52, ele está se repetindo, ó. Então, eu vou colocar a barrinha apenas em cima do número 52, tá ok? Aqui, 0,1111. Qual é o algarismo que se repete? 1. Observe que na dízima periódica, podemos ter aqui também, como decimal, temos a parte inteira e a parte decimal. A parte inteira, ela pode ser 0, pessoal, e também pode ser outro número, ó, diferente de 0, tá ok? Vamos estudar na lista. Existe uma lista que vamos estudar na próxima aula, falando tudo sobre números racionais, como transformar essas dízimas periódicas em uma fração, como é que eu multiplico, somo números decimais. Então, tudo isso vamos estudar na próxima aula. Eu estou fazendo um apanhado, mostrando para vocês o que são números racionais, tá bom? Então, números racionais é um conjunto, que envolve frações, decimais exatos, dízimas periódicas, mais o conjunto dos números naturais, ou seja, quem é que forma o conjunto dos números naturais? Os números inteiros positivos. Exemplo, números inteiros, quando eu falo, são números que não são decimais, são números que estão sem vírgula. Exemplo, mais 3, mais 10, mais 20, ou eu não preciso, eu lembro a vocês que o sinal de mais, ele não precisa ser colocado, ok? E o conjunto dos números inteiros, que são os números positivos, são os inteiros positivos e negativos. Então, exemplo, menos 5, menos 6, menos 100, menos 20, mais 30, mais 10. Lembrando que tanto os números naturais quanto os números inteiros, eu tenho a participação do
0. Então, são os inteiros positivos mais o 0. Ok? E o dos números inteiros, inteiros positivos e negativos mais quem? O 0 também. Então, o 0 pertence a todos os conjuntos. Então, vamos visualizar isso através da representação gráfica. Então, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos, mais o 0. Então, vou colocar um zerinho aqui, tá? Ok? Dentro dos números inteiros, lembrando, gente, que eu represento os números naturais pela letra N, os números inteiros pela letra Z e os números racionais eu represento pela letra Q. Essa letra Q vem do nome quociente, porque todo número racional é aquele que pode ser representado em forma de fração, tá? Então, todos esses números aqui que vocês estão observando podem ser representados na forma de fração. Ô, como assim se aqui é menos 5? Porque eu lembro que embaixo de qualquer número inteiro existe o número o quê, gente? 1. Então, qualquer número desse aqui pode ser representado na forma de fração. E a dízima periódica pode ser representada em forma de fração? Com certeza. Vamos aprender a transformar essa dízima periódica aqui para a fração na próxima aula, tá bom? Então, eu represento o conjunto dos números racionais pela letra Q. Pela letra Q de quociente, tá? Então, eu posso afirmar que os números, os números inteiros são os números negativos mais os positivos, tá? Porque eu tenho aqui os números naturais dentro dos inteiros, tá bem? E os naturais, que são 0 e positivo, os inteiros, que são 0 positivos e negativos, estão dentro, tá vendo que eles estão dentro? Dos racionais. Os racionais engloba todos esses números, mas engloba os naturais, os inteiros, mais quem? Os decimais exatos, os decimais infinitos periódicos, porque esse nome periódico? Periódico significa que se repete. Então, ele é um decimal infinito que se repete, tendo uma parte que se repete infinitamente. E tem as frações, ó, gente. Então, os números racionais é o conjunto que engloba naturais, inteiros, mais dízimas periódicas, decimais exatos e frações. Tá bem? Então, se eu disser que menos 10 pertence aos números naturais, pertence? Sim. Então, eu posso dizer que aos números racionais pertence? Sim. Então, menos 10 pertence aos racionais. 4,9 pertence aos racionais. Mais 20 pertence aos racionais, tá ok? Todos os naturais inteiros mais decimais exatos, dízimas periódicas e frações pertencem aos números naturais. Agora, quando eu me refiro de conjunto para conjunto, eu utilizo o quê? Contido, não é isso? Ou não contido. Então, os naturais estão contidos nos inteiros, ou seja, estão dentro, e os inteiros estão dentro dos racionais, ou seja, estão contidos. Ok? Vamos continuar aqui falando sobre a representação na reta numerada. Então, a gente também já estudou reta numerada. Então, aqui, ó, os pontos de azul são os números inteiros. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Lembrando que nos números negativos, quanto mais distante do zero, menor ele é. Tá bem? Então, você observa que entre o 0 e o 1 tem a fração 1 sobre 2. Entre o 1 e 2 existe o decimal 1,6. Eu coloquei. Entre o 2 e o 3, eu coloquei a dízima 2,333. Entre o 0 e o menos 1, existe a fração menos 1/2. Então, ó, entre dois números, no conjunto dos números racionais, existem infinitos números. Exemplo, entre o número 1 e 2, eu tenho aqui infinitos números, eu não tenho como contar, gente. Isso acontece apenas no conjunto dos números racionais. Porque no conjunto dos números
vamos dizer aqui, naturais, entre 1 e 2 não existe ninguém. Porque os naturais só podem ser o quê? Inteiros. Porém, aqui eu posso ter dízima periódica, posso ter decimal, posso ter fração. Aqui existe uma infinidade de números. Exemplo, entre 1 e 2 eu posso ter 1,1, 1,11, 1,12, 1,113, 1,115, 1,333, 1,45. Observe, ó, 1,2, 1,3, 1,39. E aqui eu aumento, ó. 1,1040. Entendeu? Então, entre um número e outro, como é permitido, decimais, frações, existem uma infinidade de números. Aí, se eu der para vocês uma fração, como é que você vai saber que está entre 1 e 0 fazendo a divisão? Tá certo? Módulo ou valor absoluto de um número racional. Então, a gente já estudou isso aqui, é fácil demais. O módulo de 3/4 é mais 3/4, porque o módulo sempre gera um número positivo. O módulo de menos 0,5, mais 0,5. O módulo de menos, tá vendo que aqui eu tenho uma fração decimal e aqui eu botei uma dízima. O módulo sempre vai gerar um número positivo, não importa quem esteja dentro. Então, o módulo dessa dízima periódica aqui, 1,222, mais 1,222. E quando o número é positivo, ele continua positivo, tá ok? Comparação de números racionais. Gente, para a gente fazer a comparação de números racionais é mais delicado do que de números inteiros. Porque de números inteiros é fácil demais, né? Só olhar quem é maior. Porém, dos números racionais, não. Eu tenho os números decimais, que eu tenho que analisar com mais calma. E eu tenho as frações também, que eu tenho que analisar com mais calma. Então, se eu colocar para vocês números decimais, como é que eu vou verificar quem é o maior? O maior é aquele que tem a maior parte inteira. Caso essas partes sejam iguais, devo olhar quem tem a maior parte decimal. A gente viu isso até ano passado. Então, eu tenho aqui 2 decimais. O que é que eu vou olhar primeiro? A parte inteira. Se quem tiver a maior parte inteira, automaticamente já é maior. Se eu colocar aqui 4,5 e 2,5. Quem é maior? 4,5, porque a parte inteira desse aqui é maior. Agora, gente, se eu tenho partes inteiras iguais, aqui é 0 e aqui é 0, o que é que eu faço? Eu vou olhar quem tem a parte decimal maior. Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 42. Quando eu tenho assim, ó, aqui eu tenho apenas um número depois da vírgula, aqui eu tenho 2. Eu coloco um 0 para igualar a quantidade de números depois da vírgula. Pronto, aqui tem 50 e aqui tem 42. Quem é maior, 50 ou 42? 50. Tá? Então, para eu comparar, eu tenho que também igualar as partes decimais, tá bom? Tem que ter a mesma quantidade. Eu vou botar aqui, ó. Igualar, se forem diferentes, as partes decimais. Agora, nesse caso, observe. Eu tenho aqui menos 1,2 e 0,5. Se aqui não tivesse esse negativo, 1,2 seria maior, porque ele tem a parte inteira maior. Aqui é 1 e aqui é 0. Porém, como é um número negativo, qualquer número negativo é menor do que qualquer positivo. Então, qualquer número negativo é menor do que qualquer número positivo. Aqui eu tenho 4,95 e 4,9. Vou acrescentar um 0 para igualar. As partes inteiras são iguais, então vou olhar a parte decimal. Aqui é 95, aqui é 90. Quem é maior? 95. 3,332, 3,331. Como as partes inteiras são iguais, vou olhar a parte decimal. Quem é maior? 332 ou 331? 332. Já na fração, o que é que eu vou fazer para saber quem é maior? Nesse caso que é negativo, eu já coloquei logo aqui que 2/5 é maior. Porque qualquer número positivo é maior que qualquer negativo. Quando eu tenho aqui frações, o que é que eu vou ter que fazer? Dividir. Eu tenho que dividir. E depois da divisão eu faço 1/2 e 4/5. Quem é maior, 1/2 ou 4/5? Pera aí, só. Dividindo aqui, eu vejo que 0,8 é maior que 0,5. Então, eu coloco que 4/5 é maior.